Oi, gente, eu sou a Lari e hoje nós vamos falar de coisas que melhoram a vida. Vem comigo. Pega já a sua bebida preferida aí, coloca do lado, ou me coloca ali no cantinho, né, com seu celular enquanto você faz alguma coisa aí, porque eu gosto de fazer isso também, eu vou só escutando o vídeo do YouTube. Mas vamos refletir juntas sobre algumas coisas. Eu trouxe aqui algumas dicas de coisas que funcionaram pra mim e que tornaram a minha vida melhor, então eu espero que te ajude também. Mas vale lembrar que eu também tenho uma lista imensa de coisas que eu preciso aprender e que, né, acho que todo mundo tem um pouquinho de bom pra compartilhar e sempre tem algo pra melhorar, porque perfeito é um só. Primeira coisa que eu coloquei na lista não podia ser algo diferente. Eu coloquei a vida espiritual. Eu já sou cristã há bastante tempo, né, eu tenho uma história legal aí depois que eu posso compartilhar aqui também, mas em muitos momentos, às vezes a gente vai só acompanhando o grupo, acompanhando a manada, né? Fazendo o que todo mundo tá fazendo e não refletindo o que funciona ou não pra você. Por muito tempo, acho que com a minha família, a gente tinha aquele costume de rezar antes de dormir, de fazer a oração antes de dormir. E eu sou uma pessoa, gente, que o Christian que fale, né? Mas eu durmo super cedo. Eu, à noite, eu não sou ninguém. Eu fico assim, ó, caindo de sono, bêbada de sono. E as minhas orações não estavam legais. Ou eu esquecia de fazer, porque eu dormia, ou eu fazia de qualquer jeito, porque eu tava com sono. Sabe quando você fala Deus abençoe Deus, Deus fica com Deus, essas coisas? Pois é. E esse foi um primeiro ponto, pensar qual era o melhor horário pra mim. Então eu faço as minhas orações e o meu devocional de manhã, né? Então sempre que eu acordo, que é o momento que eu tô mais agitada, eu costumo fazer as orações. Mas mais do que isso, né? A vida espiritual, acho que ela vai abranger várias coisas. E eu vou falar aqui bem rapidinho, porque eu quero dar dicas hoje, né? Se a gente quiser um vídeo só pra isso, a gente faz um outro. Vocês comentem aqui. Mas pra vida espiritual, o que me ajudou? Definir o meu horário. Então, de manhã, o meu horário de falar com Deus, de fazer minha oração. Eu vejo que eu funciono muito com aplicativos e com coisas que marcam a evolução. Sabe, tipo Duolingo? Mas o Duolingo não funciona pra mim. Mas, fecha parênteses. Mas um aplicativo da Bíblia que eu acompanho tem os planos de leitura da Bíblia toda. E finalmente eu consegui achar um plano que funcionou pra mim e que eu tô fazendo aí certinho nesse ano de 2025. Metade do ano já foi, metade da Bíblia já foi lida e essa é a primeira vez. Se falar, gente, eu acho que são mais de 10 anos de igreja, digamos assim, e eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu lia só livros isolados. Mas enfim, finalmente tô conseguindo, tô feliz com isso, e isso tá me ajudando muito a conhecer melhor a Deus, a Jesus, e a entender um pouco mais também, ter mais essa intimidade, né? Pra entender os planos deles pra nossas vidas, né? Pra minha vida. Então, o devocional me ajudou a ter um horário também pra isso que funcione para mim, me ajudou muito. E claro, o ir à igreja, o participar das ações da igreja é algo que faz muito bem também. Não é simplesmente só por ir, mas você está reunido com pessoas que estão com o mesmo propósito, você discute de coisas que são importantes para você, você aprende muito com elas, você sente que você pode contar com alguém. Então, ter uma vida espiritual em todos esses sentidos de leitura, de momento de oração, de ter prática na igreja, que eu já tinha antes, mas que tem funcionado manter dessa maneira. Então, eu diria que essa é a primeira dica aí para o que tornou minha vida melhor. Gente, isso me traz sentido. Então procura aí qual é a coisa que traz sentido pra sua vida, e isso faz muita diferença. Eu acredito que a espiritualidade com certeza deva ser um bom caminho pra todos. Segundo item que melhorou minha vida e foi a rotina alimentar. Gente, isso é muito engraçado, porque quando a gente casou, eu e o Christian, a gente ia fazendo comida durante a semana, quando dava pra fazer, ou à noite, ou na hora do almoço. Ele trabalha home office 100% desde a pandemia, e eu tenho trabalho híbrido. E assim, às vezes funcionava, às vezes não, e a gente pedia muito iFood, muito iFood. Ou comia muita besteira, fazia qualquer coisa, ou enfim, tinha de tudo. O que fazia a gente comer muito mal, gastar muito dinheiro e se estressar, né? Porque tem que parar pra fazer comida e ficou uma louça enorme. Aí se não lavar essa louça amanhã não tem como fazer de novo. Caos. Então fazer as marmitas que eu posto aqui pra vocês ajudou muito a gente. E assim, ajuda com você gasta, né? Eu tô pensando no save money, mas você economiza dinheiro,
você economiza tempo e você come melhor. Eu não faço marmita fit, eu não sigo uma dieta, eu faço comida. Arroz, feijão, carne, legumezinho, pronto, eu faço comida. Às vezes tem um macarrão, eu tento seguir aí uma listinha que eu já compartilhei com vocês, que eu posso compartilhar depois de novo, de algumas ideias de cardápio. E isso ajuda demais a gente. A gente define um dia no final de semana, sábado ou domingo. A gente gasta ali umas 4 horas pra fazer as marmitas, os dois fazem, né? Então os dois se ajudam. E isso serve pra semana inteira e faz a gente economizar muito tempo, energia e se alimentar muito melhor. Então isso com certeza melhorou as nossas vidas. A gente começou esse hábito o ano passado. E olha que engraçado, eu só comecei esse hábito depois que eu comprei marmitinhas de vidro, sabe? Porque eu tinha aqui uns potes de plástico e tudo mais, só que eu ficava, sem graça, né? Quando eu comprei os meus potinhos herméticos, né, que fala, de vidro, gente, aquilo me deu um pico de motivação tão grande, porque eu falei, eu comprei, eu vou ter que usar agora. Eu comprei 10, tenho que comprar mais 10, inclusive. Mas 10 foram suficientes para eu poder começar a me interessar por isso. E eu lembro que quando eu comprei, chegou, sei lá, numa sexta-feira, e na sexta-feira mesmo eu quis fazer comida. Porque eu tinha que usar, sabe? Enfim, procura aí o que vai te motivar a começar, né? Quem sabe ir numa nutricionista geralmente é algo que motiva muito a gente. E eu vou comentar da nutricionista também, mas busca algo que vai te motivar a começar, define aí um horário que funciona e quem sabe você consiga começar também. A nutricionista, eu passei com ela há um tempo, é uma nutricionista maravilhosa pra indicar pra vocês, depois eu compartilho aqui. E ela fez um cardápio super realista, com coisas normais de comer. Um pão com ovo, um arroz com feijão e carne. Eu não dei continuidade... Ih, vou esperar a moto. Eu não dei continuidade certinho, porque isso aí é assunto pra outro momento. Porque é irresponsabilidade minha mesmo. Porque eu sentia que eu acho que eu não tinha aquela motivação de quero perder peso, Não, eu só queria me alimentar melhor. Estou me alimentando, então eu tô feliz. Mas quando eu passei nela também, uma outra coisa que não funcionava bem pra mim era o café da manhã. E não tem como fazer marmitinha de café da manhã pra semana inteira, né? Não é nem legal. Mas o meu café da manhã, eu sempre acordava e comia o que tinha. Uma bolacha, ou saía sem comer e comia salgado. Eu amava. Nossa, até ano passado eu comia muito salgado no trabalho. E com cappuccino e não sei o quê. E gastava dinheiro de novo e comia super mal de novo. E não me alimentava, não me dava sustância pra manhã toda até o almoço. Né? Dava 10 da manhã e já tava morrendo de fome. E quando eu passei na nutricionista, ela falou assim, você quer uma coisa prática? Você vai comer pão com geleia. Pão, geleia, comeu. Bem rapidinho, peraí. Pão com geleia. E eu fiz isso, comprei pão, geleia e comi pão com geleia. Era muito fácil. Só que eu costumo enjoar rápido de comer a mesma coisa. Mas o fato de criar o hábito de já saber o que eu ia comer me permitia me alimentar bem. Porque eu comia, era uma geleia que, enfim, me dava uma sustância legal e tudo mais. E depois disso eu fui variando. Então era pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo. Ah, enjoei. Agora eu tô comendo tapioca, né? Eu faço a crepioca, né? Que é a tapioca junto com o ovo misturado. Tô fazendo isso. Só sei que tá funcionando, tô me alimentando bem e fritar um ovo é algo que demora menos de 1 minuto. Então, todos os dias eu frito um ovo e como com alguma coisa. Então, esse foi o meu segundo hábito aí que melhorou a minha vida, é a rotina alimentar. Gente, isso melhorou a minha vida, não tenho dúvidas. Terceira coisa que melhorou a minha vida foi caminhada. Caminhada em casal. Isso entra tanto como um exercício, porque, né, é algo que eu tenho, sim, margem para melhoria, eu posso fazer algo ainda melhor, eu posso me exercitar com mais frequência, mais ênfase. Só que de uma pessoa sedentária pra quem faz caminhada já melhorou muito. Então, a caminhada foi algo que melhorou muito pra gente. Primeiro que quando a gente vai pra academia, a gente tava gastando dinheiro. Peraí, moto de novo. A gente geralmente era aquele pessoal que paga e não vai. Então eu já paguei e não fui várias vezes. E essa era uma coisa que a caminhada não tem esse problema, porque é de graça. Segundo, a gente reclamava que era tudo cheio na academia, tinha que ficar revezando, não tinha roupa pra ir, pois pronto. A caminhada é vazio, só, né, pegar um horário legal, e eu posso ir com a roupa que eu quiser. Teve um dia que tava frio que eu fui de calça jeans, e tá tudo bem. Mas então a caminhada resolveu como um exercício, por, né, eliminar todos esses
essas reclamações que eu fazia. E funcionou muito bem também como um momento para o casal. Gente, isso de verdade melhorou, assim, foi uma margem legal pra gente conversar mais. Porque em casa, a gente trabalha o dia inteiro. Eu chego em casa cansada, porque eu trabalho fora às vezes, ele também tá estressado do trabalho. Às vezes a gente conversa um pouquinho, né? Sempre pergunta como que foi o dia do outro, mas você fala, foi legal, tal, comenta uma coisinha ou outra e a gente já vai cada um jantar, tomar banho, assistir uma TV, ele vai jogar, eu vou pro celular. Esse negócio de rede social é um problema enorme pra mim, eu, né, perco horas ali, tenho que me tratar. Mas fazer a caminhada, não tem como você ficar mexendo no celular enquanto você faz uma caminhada. Você vai ser assaltada, você corre esse risco. Ainda de sofrer um acidente tropeçando na rua, né? E sem graça ali com a pessoa e tá... Então é um tempo de qualidade, sim, pro casal. E a gente conversa, simplesmente, porque eu não tô mexendo no celular. Automaticamente, se não tem mais nada pra fazer, a gente conversa, naturalmente. E tem sido ótimo, a gente conversa de coisas que a gente não falaria do nada aqui dentro de casa, né? Então a gente tá refletindo muito mais sobre coisas que acontecem com a gente, ouvindo muito mais a opinião do outro, discutindo temas que, né, estavam guardadinhos ali, que a gente fala, pô, tava pensando isso hoje, o que você acha, né? Então, nossa, não tenho nem o que dizer. E querendo ou não, já é um momento que a gente faz aí umas 3 vezes na semana, pode ser mais, né, até. Mas já é um momento que eu espero por ele, né, que a gente fica empolgado. Às vezes eu chego em casa e só falo, vamos caminhar que eu tô com a cabeça cheia. Não quero sentar e ir pra rede social ou fazer alguma coisa dentro de casa que eu sei que não vai drenar essa, né, aliviar essa mente que tá cansada. Então fazer a caminhada, gente, melhorou a minha vida, definitivamente. Até anotei aqui, né, que às vezes a gente dá uma corridinha na caminhada também, mas quem corre deve sentir muito isso, né, esse libertar a mente, né, esse alívio mental. Quem sabe, né, um dia correr também. Mas tem sido ótimo, a gente geralmente faz uns 4,5 km, por aí. Às vezes dá 5, mas é mais raro. E a gente caminha aqui na avenida mesmo, do nosso bairro, vai e volta. E dura o quê? Uns 50 minutos, porque a gente caminha mesmo, tá? Não é corrida, não. Quarta coisa que melhorou a minha vida, mas que tá em processo, é estudar mais sobre finanças. Olha, eu sempre gostei bastante de estudar sobre finanças, é um tema que me interessa muito. Mas eu confesso que eu sempre vivi naquele ritmo de... eu trabalho pra isso, sabe? Eu não vou passar vontade de comprar uma blusinha, não vou passar vontade de comer o que eu quiser. Com comida era o pior, né? Porque tinha tanto o iFood em casa quanto sair pra comer. Que ainda é um problema, mas a gente fala disso em outro momento. Mas eu tinha aquele pensamento de... eu trabalho pra isso, eu não vou passar vontade, eu vou gastar mesmo. E tinha também aquela questão de as compras taparem aquele buraco que a gente tem de preencher aquele vazio, sabe? De, eu vou comprar pra me sentir bem, vou comprar pra... E que a gente sabe que não é o que resolve os problemas que a gente tem mais a fundo, né? Mas eu sempre vivi assim, comprando, gastando, sendo feliz, comprando várias coisas, sem limites. E também tinha aquela mentalidade de que eu preciso fazer a dívida para eu conquistar alguma coisa, porque eu não guardo dinheiro. Então assim, guardei por vários anos um dinheiro para comprar aquilo à vista. Isso não aconteceu. Não acontecia comigo. Porque justamente eu tava gastando ali, gastando. E quando eu queria comprar alguma coisa grande, eu podia parcelar. Eu podia fazer em várias vezes. E foi assim que a gente conseguiu pagar um casamento, né? Como é que você paga, de repente, né? Valores exorbitantes em coisas que você não imaginava antes de casar e que de repente você tem que fazer isso. Então acaba virando algo fácil. E isso é assunto que dá pra mais de horas aqui em vídeo, né? O gastar, o parcelar, essa brincadeira que vai levando você ao fundo do poço. Isso não aconteceu, mas estou tomando consciência melhor disso agora. Então, eu estou pesquisando mais sobre isso e percebendo que não é necessário parcelar para conquistar as coisas, né? Eu posso sim dispensar algumas coisas agora para que eu possa comprar com mais tranquilidade. E afinal de contas, se eu consigo comprar alguma coisa hoje e parcelar em 3 vezes,
Isso significa que se eu esperar 3 meses, eu posso pagar à vista, com desconto e sem fazer dívida. Então, assim, esse é um assunto que a gente pode conversar mais em outro momento também, mas o finanças é algo que tem mudado um pouco minha mentalidade, a gente tem estudado bastante sobre isso, tenho visto vídeos, lido livros, depois eu compartilho com vocês também, mas isso mudou a minha vida e eu sinto que como casal a gente tem falado mais disso também agora. Depois a gente pode discutir mais a respeito. E eu acho que é isso, essas são as coisas principais que eu quis listar hoje pra vocês. Eu sei que tem várias outras que poderiam ser citadas aqui, mas as que são verdadeiras pra mim nesse momento são essas. Eu tenho muitas outras áreas da minha vida que eu preciso continuar achando maneiras de melhorar, seja sobre, né, saúde, saúde mental, saúde física, mental, amizades, investir mais em mim mesma também. Então, tem bastante coisa que dá pra fazer melhor. E eu espero trazer outras dicas futuramente. Compartilhe comigo também coisas que mudaram a sua vida, de certa forma. Espero que você tenha gostado de refletir sobre esses pontos aqui junto comigo. Deixe sua curtida, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E a gente se vê aí na próxima. Ó, falei da bebida e nem fui bebendo enquanto eu falava. Só falei. Um beijo. Até a próxima.